Você tá querendo estudar fora, mas não nasceu herdeira e precisa encontrar um lugar onde você pode trabalhar enquanto estuda pra poder bancar esse seu sonho de morar fora? Então esse vídeo é pra você. Vou te falar de 7 destinos onde você pode trabalhar enquanto estuda, pra que você possa descobrir qual é a melhor opção pra você e tirar esse sonho do papel. Bora? Oi, aqui é a Tarsila e bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é inspirado numa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp de consultoria, porque foi uma pessoa que me procurou porque ela queria fazer consultoria para estudar e trabalhar nos Estados Unidos. Só que ela estava completamente perdida de como ela podia fazer isso, a forma que ela achava que ela podia fazer isso não era a forma real. E aí eu conversei com ela sobre isso e achei que seria um bom motivo para fazer um vídeo, porque percebi através dela que as pessoas não entendem muito bem aonde elas podem estudar e trabalhar e qual é a diferença de cada um desses países, porque em cada um desses países que eu vou comentar tem diferença de qual é o tipo de coisa que você pode estudar, quanto tempo, como é que funciona. Eu achei que um vídeo sobre isso ia ajudar pessoas como ela e como você. Como eu vou falar de tantos destinos, não dá pra eu falar de detalhes de cada um, mas eu vou trazer aqui os pontos mais importantes de requisito, como que funciona o programa para você estudar e trabalhar neste país e as vantagens e desvantagens que eu vejo nele para te ajudar a escolher qual é o país que é melhor para você. Para começar, a nossa primeira opção vai ser sobre os Estados Unidos, porque até pouco tempo, e você pode até assistir outros vídeos meus do canal em que eu falava que não tem como trabalhar e estudar nos Estados Unidos. Tem, menina, até tem, só que não é tão simples assim e não é tão, sabe, vou explicar pra vocês. Pra você trabalhar e estudar nos Estados Unidos, precisa ser através de um programa de estudos, então, majoritariamente você tá indo estudar lá, um curso acadêmico, né, você vai fazer um curso superior profissional, que seja dentro do visto F1, que é um visto de intercâmbio para estudos profissionais. Ou seja, para você estudar idioma, não tem como, só quando você estiver estudando um curso profissional. O requisito principal para você conseguir fazer esse programa é de você ser admitido numa faculdade dos Estados Unidos. Primeiro você tem que passar num curso de uma faculdade lá para você poder ter esse visto. A duração vai depender de quanto tempo vai ser o curso que você escolheu e, em geral, também você pode ficar lá depois do curso para poder trabalhar. Na maioria das vezes, os estudantes que fazem cursos profissionais nos Estados Unidos ganham uma permissão de trabalho pós-estudo. Até aqui tá parecendo simples, né? Mas não é bem assim. Por quê? No primeiro ano da sua faculdade, você só vai poder trabalhar dentro do campus. O que isso quer dizer? Que você só vai conseguir ter um trabalho que é dentro da sua faculdade. Por exemplo, trabalhar como coordenador de prédio, trabalhar como monitoria de professor, trabalhar como coordenador de residência estudantil. Então são pequenos trabalhos, assim, trabalhos que são dentro da faculdade, dentro do campus universitário. Você só pode trabalhar nesse tipo de coisa. A partir do segundo ano, você pode trabalhar em coisas que sejam na sua área, mas não pode trabalhar em qualquer coisa. Então tem umas limitações no que você pode trabalhar. Eles não aceitam que o estudante trabalhe em qualquer coisa, mesmo a partir do segundo ano. Tem que ter a ver com o que você estuda e tem algumas restrições. Então eu acho que não é tão simples assim, né? Porque a gente vai falar de um próximo país que é o Canadá, onde você também pode trabalhar enquanto você estuda no Canadá, só que no Canadá você pode trabalhar em qualquer coisa a partir do primeiro dia de aula. Então essa é uma questão que eu acho que complica esse fato de trabalhar e estudar nos Estados Unidos, porque tem várias restrições. Mas para quem achava que não tinha essa possibilidade, eu quero dizer que tem. Ela só não é tão aberta e tão simples assim, entendeu? Ela tem essas restrições. Mas é maravilhoso estudar e trabalhar nos Estados Unidos. Tem um mercado completamente profissional, você vai ter um estudo de altíssima qualidade. Então tem sim essa possibilidade de trabalhar, que até muito pouco tempo muita gente achava que não tinha. Eu não quero desanimar você nesse sentido. E sim, existe essa possibilidade, mas você não vai poder trabalhar em qualquer coisa. Você vai ter umas restrições, mas dá pra fazer. Um ponto desvantajoso disso é que a educação nos Estados Unidos realmente é muito, muito cara. Então essa é uma grande desvantagem de estudar lá, mas talvez essa forma, se esse for seu sonho, se esse for o objetivo, você consiga. Tem outras formas de conseguir bolsa, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque eu não sou especialista nisso. Mas se esse for seu sonho, eu te indico que você corra muito atrás de, por exemplo, conseguir uma bolsa ou algo assim. O segundo país que nós vamos falar é o Canadá, como eu já dei um spoiler anteriormente. O Canadá, primeiro,
permite que uma pessoa que esteja fazendo um curso profissional trabalhe enquanto estuda. Só que esse curso profissional tem que ser de pelo menos 8 meses. Então, se você vier fazer um curso profissional com menor do que isso, menor duração do que isso, você não pode trabalhar. E também não vale para curso de idioma, só vale para curso profissional. Então, como requisito, você tem como requisito entrar, ser admitido numa universidade ou num college. Então, tem um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal que eu falo das possibilidades de você estudar, das possibilidades que existem de você vir morar e trabalhar e estudar aqui no Canadá. Que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você assistir, se o Canadá for um país que te interessa. E lá eu explico com muito mais detalhes como isso funciona, porque tem vários detalhezinhos que não dá para eu entrar nesse vídeo, senão ele vai ficar imenso. Mas o Canadá sim permite que você venha trabalhar e trabalhe desde o primeiro dia de aula, por exemplo. Você pode trabalhar a partir daquele momento. A única restrição é que seja um curso profissional e que ele seja de pelo menos 8 meses. Você vai poder trabalhar 20 horas por semana durante o período que as aulas estiverem acontecendo e 40 horas quando você estiver de férias da faculdade ou da escola que você estiver estudando. Aqui no Canadá tem os colleges, que não são exatamente faculdade, eles são instituições de ensino que dão certificados, outros tipos de qualificação que são menores do que um diploma, mas que servem para você conseguir esse visto de estudante que você pode trabalhar. Eles são muito mais em conta também, são mais curtos e são mais voltados para o mercado de trabalho. Então, isso é muito legal para você se inserir no mercado de trabalho mais rápido. Então, as vantagens do Canadá é que tem esses cursos menores. Os Estados Unidos também tem college, tá? Que tem esses cursos de menor duração, que são focados no mercado de trabalho. Os Estados Unidos também tem, só tem que verificar se eles servem para o visto F1, o que eu não tenho certeza, sinceramente. No Canadá, você pode trabalhar desde o primeiro dia da faculdade, pode trabalhar em qualquer área que você quiser, em qualquer emprego que você encontrar, tá valendo. Tem muitas opções de curso, muitas opções de instituições, de valores diferentes, tem valores mais baratos se comparado com os Estados Unidos e é mais fácil de você trilhar um caminho que te leve para imigração. O Canadá é um país mais aberto à imigração do que os Estados Unidos, então se o seu objetivo é ir morar fora permanentemente, o Canadá vai ser mais legal para você porque ele é mais fácil de você construir esse caminho até a residência permanente a partir dos estudos. A desvantagem do Canadá é que ele realmente tem um inverno que é rigoroso. Isso pode ser muito incômodo para algumas pessoas. E também tem uma comprovação financeira que você tem que fazer para fazer esse curso. Então, quando você vai aplicar para esse visto, você tem que provar que tem a grana toda do curso. Então, isso pode atrapalhar algumas pessoas. Naquele outro vídeo que eu comentei que eu já fiz sobre formas de vir, morar, estudar e trabalhar no Canadá, eu falo mais de detalhes e coisas que você pode fazer para lidar com essa questão da comprovação de renda e outros detalhes sobre esse assunto que eu acho que vão te ajudar se o Canadá for um país que te interessa. Antes de eu continuar para os nossos próximos países, eu queria dizer que para todos esses países que envolvem curso profissional ou envolvem curso de idioma, que são os próximos que eu vou falar, eu quero indicar uma agência, porque eu sei que muitas pessoas preferem fazer com uma agência para se sentirem mais seguros e encontrar uma agência de confiança é uma preocupação muito grande de quem vai passar por isso. Então eu quero indicar a Travelmate, que é uma agência que eu já fiz alguns intercâmbios com eles, já fiz intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos, já fiz intercâmbio de estudo aqui no Canadá para estudar idioma e eu sei quão responsável eles são com os sonhos das pessoas. E com o link que tá aqui na descrição, você consegue um desconto com a minha indicação. Eu sei o quanto eles se preocupam e cuidam e são responsáveis e o quanto eles têm preços bons também. Então, muitas vezes as pessoas acham que por ser através de uma agência vai ficar muito mais caro, mas não é bem assim, porque eles negociam com as escolas, porque eles enviam várias pessoas para as escolas por ano, as escolas fazem um preço melhor para eles que eles conseguir repassar para as pessoas e além disso você vai ter um suporte de uma pessoa durante todo o seu processo. Por isso eu indico a Travelmate e deixo o link deles aqui na descrição para você. O terceiro país desse vídeo é a Austrália. Na Austrália, você pode estudar e trabalhar com um curso de idioma ou com um curso profissional. Então tem as duas opções. Para você poder trabalhar enquanto estuda idioma na Austrália, você vai precisar de um curso que seja de pelo menos 14 semanas. Você pode trabalhar desde o início do curso e pode trabalhar 20 horas durante o período de aulas e quando você tiver férias da escola, você pode trabalhar
trabalhar 40 horas. Se eu não me engano, a Austrália liberou esse limite de horas durante a pandemia e não voltou ainda. Então pode ser que se você estiver planejando ir para a Austrália logo, você ainda pega essa questão de poder trabalhar horas livres. Eu não sei se isso está valendo agora ou quando eles vão voltar à restrição de quantidade de horas. Porém, pode ser que eles mantenham, pode ser que eles mudem novamente. Vantagem de fazer esse programa de estudo e trabalho na Austrália é que você pode estender esse visto enquanto você estiver lá praticamente indefinidamente. Você pode ir estendendo esse curso, não dá para fazer para sempre, mas dá para fazer muitas vezes, de estender esse curso várias vezes e depois você pode trocar para outro tipo de curso ou para outro tipo de visto. Outra vantagem da Austrália que pode ajudar muita gente que, tem dificuldade com a questão de frio e tal, é que a Austrália tem um clima muito parecido com o Brasil, mas ao mesmo tempo, já entrando aqui nas desvantagens, é que apesar de ter um clima muito parecido com o do Brasil, o seu fuso horário vai ser muito diferente do Brasil. E a impressão que eu tenho é que as pessoas que elas estão na Austrália, elas estão vivendo num universo diferente do que as pessoas que estão no Brasil. Vocês vão se falar em dias diferentes, quando é noite para um é manhã para o outro, então vocês vão ter poucos horários em que vocês vão ter janelas em que as pessoas do Brasil vão estar acordadas ao mesmo tempo que você, e isso pode fazer com que você se sinta muito mais distante ainda do Brasil. Por exemplo, aqui no Canadá onde eu tô praticamente no mesmo fuso horário. Eu tô a 1 hora só de diferença. Então eu me sinto conectada com eles, porque a gente tá sempre acordado e vai dormir no mesmo horário, então eu consigo conversar com essas pessoas a qualquer momento que eu queira. Se eu estivesse na Austrália, eu teria poucos momentos do meu dia em que eu consigo me conectar com essas pessoas, porque quando eu tô acordada eles estariam dormindo, quando eles estariam acordados eu estaria dormindo. Então essa questão do fuso horário, ela afasta um pouco mais. Se isso for uma coisa que pode doer muito em você, pode ser uma desvantagem pra você e pode ser que isso não faça nenhuma diferença pra você, mas eu acho que é um ponto interessante de levantar, porque muitas pessoas não pensam nisso. Outras duas questões que são desvantagens da Austrália é que tem algumas limitações de trabalho. Então, por exemplo, você vai pra lá estudar um idioma e você quer arranjar um emprego, você não vai de cara arranjar um emprego na sua área de formação do Brasil. Você tem que tirar algumas permissões para trabalhar em algumas coisas, você tem meio que criar esse relacionamento profissional com o país. Então quem vai lá para fazer idioma e estuda acaba pegando esses trabalhos de base, não são trabalhos na área da pessoa. Mas isso você pode construir ao longo do tempo ou usar uma outra estratégia que eu vou falar aqui da Austrália também. A Austrália também pede uma comprovação de renda, então quando você for comprar um curso de idioma de 14 semanas, que é o mínimo para você poder estudar na Austrália e ter permissão de trabalho, você pode estudar menos de 14 semanas, mas você não vai poder trabalhar, entendeu? Então, para trabalhar, mínimo de 14 semanas. Você vai precisar comprovar renda, você vai precisar comprovar que você tem o valor desse curso e mais um valorzinho por mês para você se manter enquanto você estiver lá. Só que tem uma forma de você lidar com isso. Se você estiver pensando em passar mais tempo na Austrália, quero passar 6 meses, você contrata 14 semanas ou 16 semanas, assim, poucas semanas para ir para lá. E aí você faz a comprovação financeira desse número de semanas, porque cada semana aumenta um pouco da comprovação financeira que você tem que fazer. Você faz só desse número de semanas e chegando lá, você renova esse curso ou você adiciona semanas enquanto você tá lá. Por quê? Quando você faz a renovação desse visto e continua estudando e vai renovando o seu curso de idioma estando na Austrália, você não precisa fazer a comprovação financeira. Então, é muito mais fácil dessa forma. Você só precisa fazer a comprovação financeira para esse mínimo, para você chegar lá. Chegando lá, você consegue ir renovando e estendendo sem precisar fazer a comprovação financeira. Na Austrália, você pode estudar também curso profissional. Lembra que eu falei isso? Então, um dos cursos profissionais mais comuns na Austrália, que não são tão caros quanto graduação e universidade, esse tipo de coisa, é um curso chamado VET. VET significa Vocational Education and Training, que nada mais é do que um curso técnico. O curso técnico, ele exige que você tenha um inglês um pouquinho melhor já. Então, por exemplo, se você tem 0 inglês e você está pensando em ir para a Austrália, começa com o curso de idioma e depois você pode trocar para esse curso técnico, porque ele realmente exige um inglês um pouco melhor. E aí tem cursos de várias áreas, como por exemplo, business, comunicação, gestão de projetos, marketing e outros. Como eu falei, ele é mais barato e ele é mais fácil de entrar do que uma universidade, um college, algo assim que você tem que ter uma admissão, né? Que você meio que tem que provar o inglês ou algo do tipo. O VET exige uma prova de inglês, mas não é tão difícil quanto, por exemplo, entrar numa faculdade americana, sabe? Que realmente tem um processo seletivo e tal, uma aplicação. É muito mais simplificado, mas tem sim um teste de inglês, você tem que provar um pouco de suficiência, só que não é nada demais. E como eu falei, se você já tiver o inglês um pouco melhor, ou for pra lá estudar idioma e depois passar pro VET, você consegue.
A duração desses cursos técnicos são de alguns meses até 2 anos. E a vantagem dele em relação ao curso de idioma, por exemplo, que é muito parecido, só vai mudar o que você está estudando, né? Mas a questão de você trabalhar e tal é muito parecida com o curso de idioma na Austrália. A questão que muda é que você vai aprender algo que é mais relacionado a mercado de trabalho, algo que é mais do seu interesse, se você está querendo aprimorar algum conhecimento. E isso ajuda você a encontrar um emprego na sua área e já entrar no mercado profissional da Austrália. E o curso técnico dá um pouquinho mais de liberdade de tempo e de rotina do que o curso de idioma. O próximo país que eu vou citar não vai ser muito longo, porque ele é muito parecido com o esquema da Austrália, mas é na Nova Zelândia. A diferença da Nova Zelândia é que o custo de vida é um pouquinho maior, e por ser um país menor, pode ser que tenham menos possibilidades de emprego e esse tipo de coisa, mas é um país maravilhoso, super indicado. Você pode também estudar idioma e pode fazer um curso profissional enquanto trabalha na Nova Zelândia. O quinto país dessa lista é um que já tá ficando famosinho para esse tipo de coisa, que é a Irlanda. Então agora a gente tá indo lá pro continente europeu. Já falamos da América do Norte, da Oceania e agora da Europa. Na Irlanda você pode trabalhar desde que você faça um curso de idioma que seja de pelo menos 25 semanas, que é 6 meses e 1 semana. Você tem a opção de estender esse visto, o que também ajuda na questão da comprovação financeira, igual da Austrália. Você tem a opção de estender esse visto enquanto você tá lá por até 2 anos. Então, no caso da Irlanda, tem um limite de tempo que você pode ficar lá estudando enquanto trabalha, diferente da Austrália. Na Irlanda, você também pode trabalhar 20 horas durante o período de aulas e 40 horas durante os períodos de férias das suas aulas. E uma grande vantagem da Irlanda é que, por você estar na Europa, pode usar esse intercâmbio como uma porta de entrada para procurar emprego na área ou em alguma área que vai te dar um visto de trabalho para você ficar. A Europa tem uma necessidade de mão de obra muito grande e eles contratam muitos estrangeiros. Outra vantagem da Irlanda é, por estar na Europa, você consegue viajar e conhecer muitos países, diferente de quando você está na Austrália ou na América do Norte, que não tem tantos países juntinhos assim perto, que nem quando você está na Europa. Então você consegue fazer bate e volta ali no fim de semana por passagens aéreas de 20 euros às vezes para alguns países. Desvantagens da Irlanda é que ele tem um clima meio chato, tá? A Irlanda tem um clima chuvoso, assim, são muito mais dias de nuvem, de nublado e chuvoso do que dias de sol. O custo de vida de Dublin, na Europa, é euro, é um pouco mais caro. Tem bastante brasileiro em Dublin. E aí a dica que eu te dou é que se você quiser fugir disso, tem outras cidades ótimas na Irlanda, por exemplo, Cork, Galway e Limerick. E uma desvantagem é que tem a comprovação financeira, que se eu não me engano é de uns 5.000 euros. Essa comprovação financeira de todos esses países que tiverem comprovação financeira não é algo que você tem que pagar pra ninguém, tá? É um dinheiro que é seu, mas que você tem que juntar pra provar que você tem. É uma garantia que o governo pede pra que você não fique lá com as mãos abanando e acabe causando algum problema pro próprio país. Então, você tendo uma comprovação financeira que você vai conseguir se manter por um tempo, um cálculo que eles fazem lá do que é necessário por alguns meses, enfim, você apresentando essa comprovação financeira, esse dinheiro é seu, mas você precisa apresentar para que você consiga entrar no país e tirar o visto. O sexto país também é na Europa, e é Malta. Não sei se você conhece Malta, mas é um país que fica no Mediterrâneo, no pertozinho ali da Itália. Você já viu o mar Mediterrâneo, menina? Meu Deus do céu, meu sonho conhecer aquele lugar. É mar azul, é céu, é sol, é paradisíaco, assim, é verão europeu, sabe? É muito, muito lindo. Para você poder estudar em Malta, também é idioma. Você pode estudar inglês em Malta, porque é um país bilíngue. Então você não precisa estudar um idioma típico de lá, você pode estudar inglês. É um dos únicos países, né, da Europa que você pode estudar inglês nessa região. Só que, em Malta, o curso precisa ser de pelo menos 3 meses e, diferente dos outros países, você só pode começar a trabalhar a partir de 90 dias de curso. Então, você vai para Malta, estuda 90 dias e aí você pede a sua permissão de trabalho. E é nesse momento que você também faz uma comprovação financeira. Sempre nesses programas de estudo, assim, envolve comprovação financeira. Então, em Malta, você não pode começar estudando desde o início, como é na Irlanda, na Austrália, no Canadá, esses países que eu comentei. Em Malta, você tem que estudar por 3 meses e então você pode pedir a permissão para trabalhar. Vantagens de Malta é que é um lugar onde você pode estudar inglês, um pouco mais barato do que os países europeus. A passagem para lá vai ser um pouquinho mais cara, mas você consegue, por exemplo, voar para uma
uma porta de entrada grande, depois pegar um transporte interno terrestre até lá. Uma vantagem que não tem como negar é que não é no clima mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, que é perfeito demais. E, assim como Irlanda é um país, né, um lugar onde você consegue viajar para outros países da Europa muito facilmente. Então você tem possibilidade de conhecer mais países estando ali, porque é a Europa. Desvantagens de Malta é essa questão de que você só pode começar a trabalhar depois de 90 dias. O país é um pouco limitado, ele é pequeno e ele é turístico, então ele não tem muitas oportunidades de trabalho o ano todo. Aí o que acontece? Se você tá pensando em ir trabalhar e estudar em Malta, o ideal é que você chegue antes da alta temporada para dar esses 90 dias e você poder trabalhar na alta temporada, que é o momento mais fácil de você conseguir um emprego. Só que para você conseguir um emprego na alta temporada, o ideal é que você já esteja lá um pouco antes, porque, né, você só vai poder começar a trabalhar depois de 90 dias, e aí você já vai conversando com os lugares, vai mandando currículo, já vai deixando isso no esquema para quando você puder começar a trabalhar, combinar com essa época de ter mais opções de emprego. Por ser um país pequeno, menor e mais turístico, tem menos opções de emprego comparados a outros países da Europa. O último país dessa lista, na verdade, é um conjunto que são os Emirados Árabes. Esse aqui é para quem gosta mais de aventuras, né? De coisas diferentes. Não é para todo mundo que vai querer ir para Dubai trabalhar, estudar. Então é para quem tem coragem e para quem tem vontade de desbravar lugares diferentes. Em Dubai, para você poder trabalhar, você tem que fazer um curso de inglês também, de idioma, de pelo menos 12 semanas. E diferente de todos os outros países, Dubai nunca teve um limite de horas para trabalhar. Você pode trabalhar quantas horas você quiser durante o tempo de estudo, durante as férias, quantas horas você aguentar, basicamente é isso. Pode começar a trabalhar desde o início também, não precisa esperar para começar a trabalhar. E essa é uma vantagem, né? Uma das vantagens é que não tem limite de hora para trabalhar mesmo. Por ser uma região que está em muito crescimento econômico, é um lugar que tem muita oportunidade de você encontrar emprego fixo em área de tecnologia, de business, de turismo, de finanças. Então tem essa possibilidade de você encontrar um emprego fixo lá. É uma diversidade cultural, são cidades grandes, por exemplo, Abu Dhabi e Dubai são cidades enormes, com muita diversidade cultural, com muita abundância, é um universo completamente diferente do que a gente está acostumado. É um lugar ótimo para ganhar dinheiro, é um lugar muito diferente também. Então isso pode ser uma vantagem, uma desvantagem, dependendo de você. Porque a gente sabe que lá tem uma cultura muito diferente, né? Tem diferenças culturais e religiosas muito mais contrastantes do que todos esses países que eu comentei. Então isso pode ser uma coisa que pega o choque cultural. A mentalidade é completamente diferente em questões de alguns direitos e diversidade, então isso precisa ser levado em consideração, porque pode ser algo que te choque muito e que seja difícil para você. Eu não tô dizendo que é pra você descartar de vez, eu conheço mulheres que foram fazer esse intercâmbio em Dubai e gostaram e se deram super bem, mas eu só quero levantar para você pensar nisso e ir preparada, ir emocionalmente e psicologicamente preparada se você decidir ir pra lá, que é um lugar diferente, que vai ter um choque cultural maior, porque os costumes são mais distantes do que os outros países que eu comentei nessa lista. É importante dizer que para nenhum desses países você vai com um emprego garantido, tá? Você vai com um curso garantido e aí chegando lá você vai procurar um emprego. Se você for uma pessoa muito ligeira, que já quer começar a adiantar isso, você pode tentar entrar em contato online por empresas, lugares e tal, antes de você ir para lá. Não sei o quanto isso vai ser efetivo, é só uma ideia que eu tô jogando aqui para você. De você ir tentando mapear oportunidades antes de ir, entrar em contato, de repente já tem alguma coisa para quando você chegar lá. Mas no geral, o normal é você ir para lá com um estudo garantido e aí você encontra um emprego. E em todas as opções que eu falei, o foco era para estudar inglês. Existem outros países que permitem que você estude e trabalhe, mas que são para estudar outros idiomas. Então, se você teve interesse em algum deles, eu recomendo que você vá estudar mais a fundo o país que você ficou interessado, os requisitos, a comprovação financeira, os tipos de curso, os tipos de escola, os valores, os costumes, o clima. Vai estudar o país que você gostou mais, que você se interessou mais dessa lista, porque eu realmente não tinha como falar em detalhes e falar de cada país com detalhes num vídeo que eu tô falando de 7 países. Se você tiver com dificuldade de entender qual é o melhor intercâmbio para o seu perfil, para os seus objetivos, para o seu bolso, as possibilidades que existem para você, você pode contar comigo e com a minha consultoria. Eu vou deixar o link de contato aqui na descrição desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se teve algum país que brilhou os seus olhos, que você falou, eu acho que esse aqui pode funcionar para mim, se teve um ou mais de um. Um beijo e até o próximo vídeo.